Querido e amado Mestre Jesus, hoje aqui estamos reunidos, cada um em seu lar, cada um com os corações abertos, para que possamos conversar um pouquinho sobre a parábola dos dois filhos. Algo a mais para acrescentar em nossas experiências e aprendizados, para podermos compreender um pouquinho mais o que Jesus falou há 2000 anos. Que possamos abrir nossos corações, abrir nossas mentes, mas principalmente abrir os nossos olhos espirituais para aquilo de mais sagrado que temos, que é tudo o que o Pai nos ofertou para fazer essa caminhada e estarmos aprendendo a ser melhores dia a dia. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. E eu vou ler aqui a parábola para vocês, só para a gente poder ter um direcionamento, tá bem? Ela é pequenininha, então vai dar para a gente ler. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigiu-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não credes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer neles. Bem, é algo interessante. Por quê? Todos nós estamos sempre aprendendo com os nossos pais. E esse pai, ele é um pai que busca compreender as atitudes dos filhos. Ele entende quando pede para o primeiro e o primeiro diz não quero, que ele quer ter as suas várias ações, as suas escolhas, as possibilidades de usufruir tudo aquilo que ele está vendo que a vida pode oferecer. Ele compreende quando ele diz não quero. Ele sabe que ele vai ter o tempo para aprender, ele vai ter o tempo para caminhar, ele vai ter tudo aquilo que ele está plantando. Não é assim? Todos nós pensamos, queremos e fazemos aquilo que desejamos. Afinal de contas, nós temos direitos e queremos usufruir esses direitos. E quer coisa mais chata do que trabalhar numa vinha, né? Tendo tantas oportunidades de fazer tantas coisas. E aí o segundo filho pega, quando o pai pede a mesma coisa, ele fala que vai e não vai. Bom, se nós formos pensar sem saber o que os dois, naquele momento, estavam raciocinando, quem foi o mais mal criado? Quem foi aquele que desejou fazer o que queria, na hora que queria, do jeito que queria? Foi o primeiro ou foi o segundo? Bem, é bem interessante isso.
Como crianças que somos, nós vamos sempre buscar escolher aquilo que vai nos dar mais prazer. Ora, o que me dá mais prazer? Eu fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, ou eu ter que fazer aquele trabalho que tem que ser com disciplina, tem que ser como o meu pai está orientando, que tem que ter todo um trajeto bonitinho. Não é assim que pai faz? Meu filho, não pode fazer isso, senão você vai se machucar. Meu filho, você tem que ter responsabilidade para fazer isso. Criança não gosta muito dessas coisas, né? O segundo filho, ele foi o que aceitou. Ele foi aquele que se mostrou responsável, que disse que iria. Mas ele verdadeiramente estava querendo? Ou ele simplesmente falou para poder agradar? Para poder dizer que ele era um responsável e que ele estava ouvindo o que o pai falou. Quando a gente olha dessa maneira, a gente começa a perceber que esses dois filhos têm muito de nós, né? Tem hora que eu sou o filho rebelde. Tem hora que eu sou o filho dissimulado, não é? Ele não fez uma dissimulação, disse que ia e deu no pé. Mas quem está sendo verdadeiro nesse momento? Quem está buscando verdadeiramente fazer aquilo que ele acha que é o melhor? Essas crianças que nós somos, elas vão, pouco a pouco, compreendendo aonde elas estão pisando, aonde elas estão sendo respeitosos com o pai, compreendendo aquilo que o pai está trazendo e também que aquele pai, ele conhece cada um de nós. Por quê? Ele pediu a mesma coisa para os dois. E ele sabia e ele percebia qual seria a atitude de cada um. Porque não é só o fato do falar, é o fato da nossa postura perante aquilo que estamos falando. Quando eu falei eu não quero, a minha postura foi verdadeira, de acordo com aquilo que eu acreditava e agi de acordo com o que eu estava acreditando. Só que tem uma coisa: quantas vezes eu falo algo porque acredito, começo a vivenciar meu livre-arbítrio, fazendo o que eu desejo, e aí me pego percebendo que aquilo que eu tanto acho interessante, que tanto me alegrava, não está me alegrando tanto como a maneira anterior. Desculpa. Por quê? Porque, na realidade, tudo aquilo que eu estou sempre repetindo, chega uma hora que me cansa. Toda aquela maneira de eu levar a vida, ela vai me cansando. E aí eu começo a perceber que se eu não trabalho na vinha, se eu não faço a minha parte dentro daquele que o pai me solicitou,
Só um minutinho, Fred, já te vi. Se eu não faço aquilo que o pai me solicitou, na realidade, eu estou deixando de fazer para mim também. Se eu não ajudo a arar a terra, se eu não limpo a terra, se eu não ajudo a plantar, como é que eu vou colher? Como é que eu vou matar minha fome? Como é que eu vou ajudar a ter o suficiente para que a minha casa, a casa do meu pai, tenha aquilo que necessitamos? Né? Fala, Fred. Hoje está difícil sair do mudo. Sair. Olha só, eu vou fazer essa pergunta antes de 8h15, porque você já começou a abordá-la, senão eu seguraria até 8h15. Mas olha que legal, o segundo filho poderia querer na hora do chamamento, mas desistiu ante as dificuldades enfrentadas. É uma pergunta. Será que ele desistiu antes das dificuldades ou ele simplesmente não queria nem experimentar as dificuldades? Porque muitas vezes, vamos lá, Fred, você às vezes está em casa, chegou cansado e você deu aquela encostada no sofá. Aí liga uma pessoa dizendo que está precisando muito de você e você fala assim, tá bom, vou te ajudar. Só que na hora que você se afasta um pouco, desliga o telefone, ou a pessoa vai embora, você olha e fala assim, depois, agora eu não quero, eu falei que eu ia ajudar porque a pessoa tinha me pedido para eu não ser chato, para eu ser aquele amigo. Mas será que eu fui verdadeiro? Muitas vezes nós falamos muitas coisas, sem raciocinar muito, simplesmente para, vamos logo, eu não estou querendo muito trabalho, vou te responder logo, porque assim você vai embora, me deixa descansar. Quantas vezes a gente faz isso? Não para nem para raciocinar muito, só quer que a pessoa saia de perto. E aí, aquilo que você falou que ia procurar, aquilo que você falou que ia buscar, que ia ajudar, você acaba dando uma desculpa para aquilo. Porque, na realidade, você não estava preparado para aquilo. Você gostaria até de ajudar, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer agora. Pode fazer. Aí eu vou só continuar na mesma linha, porque essa primeira parte ficou legal. Assim, se a pessoa não entendeu, depois fala para nós. Mas olha só, tem uma outra. Ela continua falando o seguinte: a referência do mesmo pedido pelo Senhor da vinha nos dá a entender que não há diferença entre os filhos de Deus. Não, não há. É uma pergunta. Não tem diferença entre os filhos de Deus, Fred. Tá. Não tem. Da mesma maneira que, por exemplo, você tem filhos. Existe diferença do amor que você tem pelos seus filhos? Não. Mas existe diferença da maneira como você lida com os seus filhos. Sim. Isso não diminui o amor. Mas o pai sabe que cada um dos seus filhos, ele tem um esclarecimento, ele tem um aprendizado, de repente, ele não está preparado agora para aquele tipo de trabalho, mas isso não deixa de fazer com que o pai ofereça a ele oportunidade para que ele possa aprender e usufruir daquele trabalho.
Entendi. Pode ir fazendo. Aí, ainda complementando, né, essa pergunta que a gente fez, porque se eles nos conhecem, saberia que eu não quero ou posso querer. É uma pergunta também. Hoje está difícil para mim, eu estou falando tudo na forma de pergunta, entendeu? Repete para mim, por favor, Fred. A primeira pergunta foi assim: não existe diferença entre os filhos de Deus, né? A gente Sim. chegou à conclusão que não tem. Aí a pessoa continuou falando o seguinte: porque se ele nos conhece, saberia que eu não quero ou posso querer? Ele sabe que você não quer, Fred. Mesmo quando o segundo filho fala que ele quer, o pai conhece o filho que tem. Ele sabe que naquele momento ele falou para agradar, ele falou para ficar bem com o pai, mas não necessariamente ele quer fazer aquilo ali. A Adriana quer perguntar verbalmente. E a Jeane também, pelo dedinho. Não? Não, é a Adriana, sou a Adriana. Fala, Adriana. Você me desculpa, Dê, é porque, como foi eu que fiz a pergunta, e a forma que o Fred está fazendo, não está saindo o que eu pensei. Então, pergunta. É só por isso. É porque, por exemplo, quando eu fiz a pergunta, o segundo filho poderia querer na hora do chamamento, mas desistiu ante as dificuldades enfrentadas, o meu questionamento era tipo assim, será que seria possível esse filho, esse segundo filho, que depois ele acabou deixando de não fazer, ele poderia querer no momento do chamamento, igual muitos de nós que às vezes nós nos colocamos estudantes, nós tentamos seguir na tarefa, e aí de repente quando a gente começa a enfrentar a dificuldade, a gente desiste e fala que não faz, entende? Essa foi a primeira pergunta. Isso também pode acontecer, porque todos nós temos situações em que nós já conseguimos compreender aquilo que estamos fazendo e já fazemos de bom grado. Existem situações em que nós ainda temos dificuldades, queremos praticar, mas temos dificuldades da execução. E aí pode ser aquilo que você está colocando como um trabalho, como um obstáculo que está ali na frente, como algo que nós mesmos podemos colocar assim, não sou capaz de executar, não sou apto para fazer isso, e em vez de tentar para ver se vai conseguir, nós damos o passo para trás. E nós temos momentos também que nós olhamos e falamos assim, não quero. Eu quero sair com os meus amigos, curtir. Eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada disso. Por quê? Porque todos nós estamos em constante aprendizados com os nossos afazeres, com as nossas situações vivenciadas. Os pais, eles orientam, os pais nos mostram o caminho, os pais nos possibilitam raciocinar aquilo que precisamos. Mas nem sempre eu consigo alcançar aquilo que ele está me trazendo. Por isso que nós poderíamos colocar mais filhos nessa parábola, né? Mas ficou naquela que eu tenho a dificuldade, mas estou aprendendo, e aquela que eu acho que eu já estou aprendendo, mas não quero. Então, quantas vezes eu me escondo dentro das desculpas para não executar algo? Por preguiça, ou porque eu não quero fazer, ou porque eu estou distante daquilo que eu estava construindo para mim. Está errado? Como a gente tem aprendido, não existe erro, existem as minhas verdades. Até no momento em que eu digo que eu quero fazer, quando na realidade não estou afim. Ou o momento que eu falo assim, espera aí, eu vou tentar.
Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, vou tentar. E tenta, e aí vê que não deu tão certo e sai. Ou tenta e vê que não deu tão certo e fala assim, poxa vida, me atiçou a curiosidade, deixa eu ver uma maneira de fazer isso aqui, porque agora eu quero tentar e quero conseguir. E existem os momentos em que eu vou vivenciando e eu vou começando a perceber que aquela minha atitude não estava legal, que eu preciso modificar, que aquilo que sai da minha boca não está sendo verdadeiro, que aquilo que eu estou proclamando, né, não está ajudando ninguém. Ou até pode ajudar, mas a minha conduta é outra. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não se pergunta, poxa, eu estou falando de perdão, mas eu não consigo perdoar. Mas existe uma diferença de eu falar o perdão e estar tentando fazer esse perdão acontecer, e aquele que eu estou falando no perdão e sequer eu quero perdoar ninguém. Mas isso é ruim, é uma maneira de encontrarmos um caminho. Mais cedo ou mais tarde, eu vou lidar com essas coisas que eu estou fazendo e eu vou ter que acordar para essas escolhas. Eu vou ter que ver se realmente esse caminho que eu escolhi, para mim, está sendo melhor ou não. E esse pai sabe o que é, ele faz o quê? Olha, eu estou te dando oportunidade. Eu sei que você tem dificuldade, mas topa aprender? E aí eu uso o meu livre-arbítrio para falar, não quero. Aí chego lá na frente e falo assim, poxa, mas eu vou largar meu pai trabalhando sozinho? E no dia que ele tiver problema, como é que a gente vai fazer se eu não souber fazer o que ele faz? Então, eu começo a trabalhar aquilo que eu estou vivenciando. Eu começo a utilizar o meu raciocínio de uma maneira mais sábia. Junto com esse raciocínio, eu também vou fazendo a minha moral ser lapidada e melhorada. Porque os dois em conjunto vão me auxiliando a seguir com mais firmeza, até mesmo para trabalhar nessa vinha. Explicou? A Adriana quer continuar perguntando, Adriana? Tem um pedacinho, uma segunda pergunta. Porque na minha segunda pergunta, a ideia ela seria assim, na parábola, o Senhor ele faz a mesma pergunta para os seus dois filhos. Sim. Mas ele nos conhecendo, ele sabe que a gente ou quer, ou que a gente não quer, ou que a gente, de repente, até iria querer. Então, por que ele faz essa pergunta da mesma forma? Porque ele não diferencia os filhos. Independente se você é aquele que já está compreendendo um pouco melhor, independente se o outro está entendendo um pouco menos, a maneira como ele faz mostra que ele ama os dois e que ele está dando oportunidade para os dois, até mesmo para a observação de um para com o outro, deles poderem fazer essa escolha, deles usarem o livre-arbítrio, deles dizerem assim, poxa, não gostei do que você fez. Eu, pelo menos, falei que eu não queria. Você falou o que queria e se mandou. Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, é o dia a dia de cada um de nós dentro daquilo que fazemos.
no nosso trabalho, dentro de casa com os nossos pais, até mesmo dentro da casa onde nós vivenciamos, da fraternidade. Em qualquer lugar que estivermos, a observação, o raciocínio vai nos permitir as escolhas. Qual nós vamos escolher? Tudo bem? Tudo bem. Tem uma pergunta da Cristina que você já havia começado a abordar, né? Posso crer que está patente o livre-arbítrio relativo que gozamos? Sim. Para tudo que nós fazemos, o livre-arbítrio existe. E ele é parte inerente da lei. Nenhum pai nos obriga a fazer nada que nós não queremos. Nenhum pai. Principalmente o pai maior. Ele sabe que aquilo que escolhermos, aquilo que plantarmos, a lei da ação e reação vai incidir sobre nós e vai nos mostrar uma maneira melhor de nos portarmos diante de um processo futuro. Aquilo que eu estou aprendendo hoje vai me auxiliar em algo que possa vir mais à frente. Então, nós precisamos tirar de nós a sensação do pai que castiga, do pai que é aquele pai mais... Rigoroso, obrigada. Mais rigoroso. Nós temos um pai que ele nos permite entender aquilo que estamos executando, porque faz parte de nosso aprendizado. Então, esse livre-arbítrio, ele realmente faz parte de cada um. E nós não podemos dizer que não sabemos o que estamos escolhendo. Nós escolhemos com muito cuidado aquilo que queremos. Só que esse cuidado não significa o certo, né? É o certo para nós, mas não o certo dentro da lei. E aí nós vamos aprendendo como trabalhar com as leis do Pai para o crescimento individual e do coletivo. Marcela quer falar? Fala, Marcela. Se você conseguir sair do mudo. Agora foi. Obrigada, apoio técnico. Andresa, as parábolas, elas estão sempre trazendo para a gente, assim, com palavras diferentes, mas de toda forma, nos alertando sempre sobre a nossa moral, né? Porque quando Jesus fala sobre os publicanos e as prostitutas, ele demonstra mais uma vez que as nossas atitudes aqui não nos representam tanto quanto a nossa moral. Então, o que a gente fala nos representa. Então, o que a gente fala nos representa menos do que a gente pensa e faz, do que a nossa evolução, porque todo mundo vem para cá com algum objetivo. Pelo menos eu acho que eu vim com algum objetivo aqui para esse planeta Terra nessa encarnação. Mas muitas vezes eu já me vi em situações, eu vou me usar como exemplo porque é muito melhor, eu já me vi em situações em que eu queria fazer algo que eu considerava certo, mas ainda fiz de outra forma que aos meus olhos hoje pode ser considerado errado, mas porque era mais fácil eu dizer para você que eu ia fazer o que você queria só para te enganar, mas dentro do meu coraçãozinho eu sabia qual era o certo, então eu seria ali o segundo filho, nesse caso, que eu diria para você, sim, eu vou fazer sim, só para poder passar logo essa função, como uma mãe que fala assim para o filho só para descartar ali logo, rápido. Mas, então, mais uma vez, Jesus quis dizer para nós que a nossa moral ela é muito mais levada em conta do que a nossa atitude em si,
a nossa... Eu fiquei um pouquinho, assim, mais ou menos, eu fiquei um pouco confusa aí, sabe? Mas eu estou nessa linha de olhar mais a moral. Vamos colocar da seguinte maneira. Tudo que nós estamos fazendo, nós consideramos certo, não é isso? Então, quando ele fala das meretrizes dos publicanos, eles faziam o que consideravam certo dentro da consciência que eles tinham das necessidades que eles poderiam acrescentar para eles. Não foi? Foi. Mas o que aconteceu? Quando eles foram analisando aquilo que eles estavam ouvindo, que eles foram percebendo que aquilo que eles estavam fazendo não era tão bom quanto eles imaginaram e foram raciocinando, eles foram se permitindo se abrir para raciocinar aquilo novo que estava chegando. Aquilo que foi chegando foi acrescentando para cada um deles uma visão mais ampliada de uma postura melhor do que eles estavam tendo. E foram descobrindo que eles poderiam fazer modificações nas suas maneiras de agir, porque eles foram percebendo que essas modificações eram necessárias. Porque eles começaram a perceber que para eles era necessária essa mudança de postura. Então, na realidade, eu preciso do meu raciocínio dentro do que está chegando para mim, para que eu possa analisar aquilo que chega, dentro de um conceito que eu tinha, mas que poderia estar tão fechado que eu não conseguia entender a amplitude daquele conceito. E aí eu vou ter, nas minhas posturas e atitudes, possibilidade de modificações. Nesse momento em que eu começo a atuar de uma maneira melhor do que eu atuava antes, dentro da postura que eu tinha, daquilo que eu falo e faço. Isso é que é a diferença. Eu começo a falar e agir de acordo com aquilo que eu estou falando. É nesse momento que eu começo a ver o que a minha moral está florescendo em mim. Ela está expandindo em mim. Porque, lembra do segundo filho? Eu faço, mas a ação dele não condizia com as palavras. O outro, ele foi honesto com aquilo que ele cria, com aquilo que ele cria, é isso? O português difícil. Com aquilo que ele cria, mas dentro daquilo que ele estava percebendo, construindo, já vi, Fred, ele foi modificando o seu raciocínio e modificou sua postura, porque ele voltou para fazer o trabalho que ele tinha sido solicitado. Compliquei ou auxiliei? Os dois. Posso falar? Posso, né? Pode. Então vamos lá. Se ela não tiver mais nada. Marcela? Não, então, se eu só puder completar assim, então, a fala de Jesus nos puxa muito para o arrependimento, que a impressão que eu tenho é que o primeiro filho ele se arrependeu logo, numa sequência de pensamento, ele se arrependeu e falou, não, pera, eu preciso voltar atrás, porque eu sei que eu sou capaz de fazer esse trabalho aí que meu pai pediu.
Então, assim, ele se arrependeu do que ele falou e foi agir com o que ele pensava ou sentia, né? Sim. Então, chama atenção, porque eu percebo que cada palestra nossa puxa atenção para um sentimento, para a gente poder trabalhar aos poucos esses sentimentos, para não ser um choque de realidade muito grande. Mas então, olha hoje me puxa muita atenção o arrependimento, que eu sinto que ele se arrependeu. Mas olha só que interessante, Marcelo. O arrependimento é o raciocínio das atitudes que você está escolhendo. Então, ele não se culpou. Ele compreendeu o que ele tinha feito, fez um novo raciocínio e mudou postura. Então, ele fez exatamente isso que você falou. Ele se arrependeu da escolha que ele tinha feito anteriormente. Mas para que isso acontecesse, quantas vezes ele foi trabalhado dentro dos conceitos que ele tinha para chegar a esse arrependimento e fazer essas mudanças? Entendeu? E aí, assim, tem uma fala da Cristina que ela bota assim: observei que o tratamento dos dois filhos é o mesmo. Não há castigo, promessas e pagamento. E aí ela fez uma afirmação, e aí eu pergunto para você o seguinte, que está me incomodando bastante. Se o pai não castiga, quem que castiga? Quem que promete? E quem quer pagamento? Eu vou te fazer outra pergunta, Fred. Pode fazer. Quantas vezes você ficou pensando no que lucraria se fizesse alguma coisa? Normalmente sempre. Esse é o ser humano que, em busca do seu próprio crescimento moral, ele muitas vezes, ele olha primeiro para aquilo que ele pode conquistar, aquilo que ele pode receber, até conseguir entender que ele recebe mais quando ele faz. O bem-estar de você fazer algo útil te traz muito melhor, entre aspas, pagamento, do que se você ficasse esperando um pagamento para fazer aquilo. Posso? Pode? A Adriana quer perguntar. Pergunta, Adriana. Ela botou no apoio técnico. Vamos ver se eu consigo fazer a pergunta dela, tá bom? É porque gente, eu peço desculpa porque eu já estou pegando meio no tranco. Tá estranho o negócio aqui. Mas vamos lá. Esse tempo não quer dizer que foi imediato, né? Poderíamos entender esse arrependimento no tempo longo ou não? Eu preciso entender que tudo na vida é no tempo de cada um. Como diz a casa, cada caso é um caso. Então, existem pessoas, não é que aconteça imediatamente, mas num tempo mais curto do que outras pessoas. Isso vai depender muito do quanto você se permite se abrir para aquilo que está chegando para você, para aquilo que você está raciocinando dentro dos conhecimentos que você já conseguiu, dos aprendizados e experiências que você já conseguiu, conquistou. Isso te permite ter um tempo menor ou maior. Agora, o tempo menor, só você vai saber. Show de bola. A Marcela quer perguntar. Fala, Marcelo. Eu acho melhor vocês deixarem com o som, aliás, né? Voltei. Voltou. Desculpa. Eu percebi que o pai faz o pedido, faz o chamado, o pai fala, mas não fala que o pai ficou bravo nem nada. Ele não espera nenhuma reação coordenada dos filhos, né? Ele só pergunta
e a gente não tem na parábola mais nenhuma resposta sobre a atitude do pai diante da ação dos filhos. Esse pai sendo Deus significa que a gente não consegue surpreender Deus, porque ele conhece a gente, nossa infinita vida, nosso jeito infinito de ser, aliás, no jeito dele infinito de amar seus filhos. Essa surpresa em que a gente se põe diante da reação dos filhos, nós como homens, fala mais sobre nossas expectativas que criamos sobre nossas atitudes do que sobre decepcionar ou não a Deus, sendo ele Deus. Você entende? Que eu acho que nem eu entendi muito. Vamos lá, Marcelo. Deus, ele não se surpreende porque ele entende que cada um de nós está em processo de crescimento. Que cada um de nós está, dentro da sua compreensão, buscando melhorias. Seja na parte material, seja na parte espiritual, nós estamos buscando melhoria. Nós ainda não sabemos como que seriam essas melhorias. Por isso é que nós estamos acertando, errando, trabalhando, não trabalhando, brigando, fazendo as pazes, porque nós ainda não conseguimos compreender verdadeiramente aquilo que o Pai está nos apresentando. Mas ele sabe que, pouco a pouco, nós vamos, ou sozinhos, ou na observação, ou em conjunto, nós vamos encontrando as respostas. Só que essas respostas, ela vai vir de acordo com a minha abertura para aquilo que está chegando. Quantas vezes você já ouviu alguém falar com você assim, Marcela, não faz isso? Aí você vira e fala assim, ninguém me manda, eu faço o que eu quero. E não para nem para raciocinar aquilo que o outro está te colocando. Está errado, está certo? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa? Não, você é a Marcela que está executando uma atitude de acordo com o que a Marcela entende. Que dia que essa atitude vai mudar? No dia que o Fred falar alguma coisa, Marcela não se der bem. No dia que a Jeane falar alguma coisa, Marcela não se der bem. No dia que a Ene falar alguma coisa, Marcela não se der bem. Aí a Marcela para e fala assim, por que eu só me dou mal nessas situações? Todo mundo fala comigo e eu me dou mal. Aí Marcela para e vai pensar no que todo mundo está falando para ver por que a Marcela se dá mal. Aí ela vai aprender? Vai. Ela vai deixar de ser a Marcela que fala assim, ninguém me manda? Um pouco. Mas é a Marcela tentando modificar uma postura que já vem há quanto tempo? Então, esse processo é gradativo. A Marcela hoje se dá mal. A Marcela amanhã, ela já começa a pensar um pouquinho antes de fazer. Daqui a um tempo, a Marcela já pensa mais rápido naquilo que ela vai fazer, porque ela vai lembrando mais rápido. Até o dia que a Marcela não faz mais, porque ela entende que aquela atitude não é a melhor opção. Deu para entender, Marcela? Deu. Mas assim, eu estou pensando aqui, sem querer te atrapalhar, Não, que assim, vai perguntando. que assim, sendo a maioria de nós foi criado dentro de alguma religião, e todos aqueles que foram criados crendo em Deus, ou sendo ensinados a crer em Deus, foram ensinados a agir de forma a agradar a Deus, de alguma forma. Seja você tendo sido educado por um Deus bravo, acolhedor, pai, padrasto, não interessa, mas você foi educado de alguma forma, sendo ensinado a ter suas atitudes para agradar a Deus. Quando, na parábola, Jesus compara os dois, a atitude da meretriz e do
do pessoal lá que cobra impostos, caramba, eu estaria no segundo filho, que estaria ali só para poder responder aquilo que agrada a Deus, mas que de fato eu mesmo não estaria compreendendo o que aquela atitude traria para mim de bom ou de ruim, eu simplesmente estaria só para agradar a Deus. Seria mais ou menos isso? Não, na realidade, quando ele fala da meretriz e dos publicanos, ele fala do primeiro filho. Sim. Que okay. É aquele que fala, não quero. Ele não está agradando a Deus. Sim, falando do segundo. Que fala, tudo bem, eu vou, mas dentro do coração dele, ele não está com aquela vontade real. Sim, mas aí não é a meretriz e o publicano. Quantos de nós se colocam como pessoas de grande fé, que sabem tudo e que faz as coisas simplesmente pelo fato de fazer para agradar a Deus, estar mais no segundo filho do que no primeiro? O primeiro é justamente aqueles que fazem o que eles desejam. Eles se mostram verdadeiros perante o mundo. Eu sou uma meretriz, eu sou aquele que pega imposto. E aí, eles vão compreendendo que eles podem ter outra postura. Igual o filho que falou que não queria trabalhar na vinha. E aí ele foi raciocinando e foi mudando a postura e voltou para o trabalho. Quando Jesus falou isso, e aí eu vou trazer, foi mais no sentido de quanto aquele povo que se dizia acreditar em Deus, que dizia acreditar em Moisés, que trazia os conceitos para a população, mas faziam tudo diferente do que eles pregavam. Esse é o segundo filho. Entendeu, Marcelo? Sim, foi isso que eu quis dizer, que no caso nós seríamos aqueles que estavam ali só para poder dizer, para poder agradar os ouvidos de quem estava perguntando. Ah, né? Desculpa, eu tinha entendido o contrário. E ele falou do primeiro porque eles lidam com a verdade deles do momento, eles acreditam que aquilo é o certo e eles têm a chance de pensar e melhorar suas atitudes. Sim. Enfim, só isso. Fala, Fred. Eu acho melhor deixar todo mundo que é o apoio com o som. Pergunta do Franco. Será que a parábola indica a prevalência das ações em relação às declarações de fé? E mais, será que Jesus quer denunciar os preconceitos, os julgamentos das pessoas que se consideram do bem contra aqueles que se consideram pecadores? Eu acho que denunciar fica uma palavra muito pesada. Eu acho que Jesus veio para nos orientar dentro de um conceito para modificações. Jesus não veio aqui julgar ninguém, nem falar quem estava certo ou errado. Lembra do que ele falou com a prostituta, com Madalena? Por que querem apedrejar? Quem não tiver o telhado de vidro, que atire a primeira pedra, não foi isso? Isso. Então, se Jesus ele aprendeu a não julgar cada um de nós, se ele compreendia que cada um tinha o seu tempo de crescimento, ele não viria nos julgar, mas ele pode ter trazido conceitos. E aí ele trouxe as parábolas justamente por isso, porque nem muitas pessoas tinham condições de entender aquilo que ele trazia, para que nós pudéssemos ir raciocinando o que elas poderiam significar para cada um. Fala. Pergunta da Cristina. E nós? Como temos respondido ao ensejo de trabalharmos na vinha do Senhor?
É uma pergunta muito individual para vocês, né? O que vocês realmente desejam? É isso que importa. Você está fazendo de coração aquilo que você está buscando contribuir nessa vinha? As pessoas acham que tem que abraçar o mundo e dar conta do mundo. Mas se você abraçar aquilo que você se propõe a fazer e fizer bem feito, você já não vai estar ajudando a vinha do Senhor? Você já não vai ser um cooperador para que essa vinha consiga ser melhor trabalhada porque você está se dedicando àquilo que você se propôs? E com o tempo, vocês podem ver, olha, tem como eu pegar mais esse pedaço para trabalhar. Tem como eu fazer mais isso aqui para poder auxiliar. Tudo bem? Vai lá, Fred. Vamos lá. Qualquer coisa a pessoa manda para mim de novo, se precisar de um reforço. Vamos lá. No caso explanado, em que eu afirmo que vou fazer e não faço, estou querendo agradar a Deus ou aos que me veem sendo obedientes? Eu acho que, na realidade, nós não enganamos a Deus. Nós até podemos achar que estamos enganando, mas jamais vamos enganar a Deus. Mas uma coisa é certa, quando eu faço algo para mostrar aos outros, e não porque eu quero fazer para poder colocar tudo de melhor que eu tenho para fora, nesse momento eu estou querendo mostrar ao mundo aquilo que eu estou oferecendo. Só que uma coisa nós também já ouvimos aqui, não só aqui, como na casa, como em tantos lugares. Nós começamos muitas vezes querendo mostrar a outros aquilo que queremos que eles achem que somos. E nesse processo nós vamos tomando gosto pelo auxílio que fazemos. E a mudança vai ocorrendo deixando de nos importar o que os outros acham e nos importando muito mais com o que eu estou sentindo no processo que eu estou fazendo. Ok. Posso perguntar? Pode. Então, vamos lá. Então, seria mais adequado que o filho que não queria trabalhar tivesse dito que não queria e não ir. Será que só falar e não fazer não teria seu valor? Será que não seria um passo evolutivo para um dia fazer de verdade? Poderia. Só tem uma coisa. Eu estou preparada para fazer desse jeito agora? Porque o fato de eu falar que vou e não ir é o que eu tenho hoje condições de fazer. Se eu fizesse o que o outro fez, eu já estaria raciocinando de uma outra maneira e tendo uma outra postura. Ou não foi isso que perguntaram? Eu vou ver direitinho aqui, qualquer coisa a pessoa me manda, tá bom? Posso fazer outra pergunta? Deixa a Jeane fazer a pergunta. Então tá, eu acho que ela consegue fazer melhor do que eu. Não identifica a pessoa, hein? A sua? Não, é porque... Você se identificou. Não, sem problema. A pergunta, na verdade, eu acho que você tinha acabado de responder com a pergunta anterior, porque a pergunta foi o valor de você... Porque, assim, a gente está olhando essa pessoa, o filho, que falou que ia e não foi, com certo, né, como errado. Ele não está errado. Ele é errado e é mais certo você viver a sua verdade, né? Mas muitos de nós estão observando a parábola dessa forma. E o que eu coloquei é o que você tinha acabado de falar.
que mesmo não sendo o ideal, muitas vezes eu falando vou me convencendo para um dia conseguir fazer. Então, é o valor, apesar de não ser o ideal, né, o ideal seria eu viver as minhas verdades, eu conseguir agir de acordo com os meus pensamentos. Muitas vezes eu preciso primeiro externar o que eu queria fazer, mas eu não vou fazer, para depois um dia fazer. Foi essa a pergunta. Porque olha só que interessante, Jane. O ideal é a gente seguir a lei do Pai. Nós conseguimos? Mesmo com tudo aquilo que ele nos oferece, nós ainda temos grande dificuldade de seguir a lei do Pai. E aí eu vou poder começar a me machucar porque eu não estou fazendo o que seria o ideal? Ou eu começaria a trabalhar em mim para buscar esse ideal? E eu só consigo buscar esse ideal compreendendo aquilo que vai chegando e me fazendo raciocinar as mudanças que eu preciso. Então, nenhum dos dois está errado, mas cada um tem o seu tempo para buscar aquilo que tem necessidade, para poder compreender o caminho que vai seguir. É aquilo que eu falei anteriormente para a Adriana. Pode ser mais curto, pode ser mais longo, mas até esse curto vai depender de como eu entendo aquilo que eu estou executando. Tudo bem? Fala, Fred. Hoje eu estou dando trabalho para o pessoal, gente. Desculpa mesmo, não sei o que aconteceu comigo. Não bebi, estou normal, mas hoje eu estou dando trabalho pessoal. Vamos para frente. Normal coisa... mais ou menos, Fred. Vamos para frente. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Pergunta da Cristina. O segundo filho pode ser comparado àquela pessoa que frequenta a igreja, mas não cumpriram suas atitudes que aprenderam na própria igreja? Eu posso colocar dessa maneira se ficar mais fácil para vocês compreenderem. Mas volto a falar para não ficar, como diz Jeane, uma coisa pesada. Todos os dois estão em busca do melhoramento. Só que um descobriu uma maneira de fazer, o outro está descobrindo uma maneira para executar. Por mais que eu aprenda, eu preciso... Olha só que interessante. Alguém chega para mim e me fala algo. Eu vou ter que analisar, eu vou ter que passar pelo meu crivo, se aquilo para mim é bom ou não. Eu vou ter que passar pela situação de eu querer fazer ou não, aceitando ou não aquilo na minha vida. Eu vou ter que analisar se aquilo vai dar modificação nas coisas que eu estou fazendo e se essas coisas que eu estou fazendo vai trazer algum benefício para mim. Porque lembra o que a gente estava falando até agora? Qual o benefício? Acho que foi até você que perguntou do pagamento. Uhum. Qual o benefício que isso vai me trazer? São essas situações que muitas vezes nós temos dificuldades de compreender. Não é simplesmente o fato, a Adriana fez uma coisa para mim, me falou que eu preciso aprender o perdão, que eu tenho que perdoar, que nesse segundo eu vou perdoar a Adriana. Para eu poder perdoar a Adriana, eu tenho que ter toda uma situação em mim que possa me trazer a compreensão do perdão para ficar em paz. E, às vezes, o meu melhor perdão nesse momento é
não quero te ver nunca mais. Vai em paz, mas eu não quero te ver nunca mais. É o melhor perdão que eu agora consigo oferecer. Fala, Fred. Vamos lá. Tem uma consideração aqui interessante, da Ilonka. Acho que uma das muitas vertentes possíveis seria acharmos que já aprendemos, que estamos prontos, mas, na verdade, ainda não conseguimos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Enquanto que aquele que se diz ateu ou não pratica uma religião, muitas vezes já tem condições de colocar em prática tudo o que Jesus ensinou. Até porque, na verdade, o ensinamento veio por meio de vários. Jesus, Maomé, Buda e tantos outros, sem rótulos. Sim, é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente precisa entender o que a gente está vivenciando para poder praticar. E aquele que não tem ninguém falando assim, isso está certo, isso está errado, isso é pecado, isso não é. Aquele que é ateu, que não está ligado a nada que faça com ele. Eu vou usar essa palavra, mas não sei se seria a melhor palavra. Como se ele se sentisse preso dentro de uma situação, né? Eu tenho que perdoar porque isso é o certo. E você fica preso naquela situação. E, às vezes, aquele que não se sente assim, o outro faz algo, ele olha para o outro, não, tudo bem. Você fez algo que para você foi ótimo. Para mim não foi o bom. Conversa com a pessoa e se resolvem. Então, eles têm uma facilidade maior porque eles não se sentem presos a conceitos. Eles simplesmente vivem e buscam viver da melhor maneira possível dentro da sociedade em que eles vivem. Tá bom? A Cristina quer falar. Fala, Cristina. Consegui tirar do mudo. A pergunta que eu fiz ali, que você falou que para não ganhar tanto peso, foi na intenção assim, de Jesus realça a importância das nossas atitudes num contexto evolutivo, tá? Porque não adianta você falar, ter boas intenções e não praticar, não proceder de acordo com a lei divina, com a lei de Deus. Foi esse contexto que eu queria colocar ali. Mas, Cristina, se você coloca esse contexto, é como... Bom, pode ser a maneira que eu estou entendendo, tá? Você acaba colocando como se Jesus desse mais valor a você que está fazendo dessa maneira do que o outro que ainda não sabe fazer dessa maneira. Uhum. Eu vou dar um exemplo da semana passada dos filhos pródigos, tá? Como é que eu posso pegar os filhos pródigos e falar assim, esse está certo porque está condizente com uma postura e esse não está porque ele se perdeu? E se nós formos parar para observar, aquele que ficou, ele ficou porque ele tinha uma noção, uma visão daquilo que ele esperava. Ele não fez simplesmente porque ele queria ficar ali e ser o filho, o bom filho. Tanto que quando o filho pródigo chegou, ele se perdeu. Mas se Jesus olhar os dois como aqueles que estão na busca do crescimento,
Você tem um que, apesar de ter ficado com o pai, também tinha que aprender tantas coisas, e o que foi também aprendeu tantas outras. A atitude dos dois é uma atitude de crescimento. Então, Jesus olha para os dois com a dignidade de saber que são seus irmãos e estão buscando crescer, cada um à sua maneira. Da mesma maneira que hoje, quando nós agimos buscando crescimento. E muitas vezes a minha ação, aos olhos de outros, pode não ser tão boa. Que, se fosse olhar pelo lado do Cristo, de repente eu estou fazendo uma coisa que não seria agradável para ele. Mas eu estou buscando. Eu estou tentando fazer essa modificação para que eu possa olhar de frente para Jesus e falar assim, estou seguindo seu caminho. Mas eu ainda vou cair muito. Sim. Foi isso que eu quis falar para não dar tanto peso. Porque todos nós temos atitudes que agradam a Deus. Mas também temos muitas atitudes que, se formos pensar num pai que olha para a gente e avalia os filhos que tem, também fazemos muitas coisas que desagradariam a ele. Ele nos conhece bem, e ele nos conhece bem, né? Não adianta colocar uma maquiagem, uma máscara e tudo, porque ele sabe o que está dentro de nós. Sim. É isso? Exatamente. Tá certo. Por isso Obrigada. tem hora que a gente faz e fazemos assim, ó. E tem hora que a gente faz que, ó, foi maus. Não é assim que fala? Foi maus. Obrigada. Tá bom? De nada. Tinha alguém querendo falar. Quem era? A Marcela. Só um comentário sobre, você falou sobre os nossos irmãos ateus. Nós temos que lembrar que nós somos um resumo do que já fomos em outras vidas até chegar aqui, né, em outras existências. Então, o ateu hoje, quando ele age com amor ao próximo, mas ele não crê em Deus, ele está agindo com aquele conhecimento que ele já angariou nas vidas passadas. Então, para ele hoje não importa ajoelhar ao chão e adorar a um Deus especificamente, mas ele age com respeito e com amor, e isso é o que precede as ordens divinas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E é aquela velha história. Quem é Deus para você, né? Para a gente, Jesus nos leva a Deus. Mas para muitos, Deus é toda a criação. Então, ele trabalha com toda a criação, vendo o ser maior. Então, cada um olha de um jeito. Jael, por exemplo, adora um velhinho de barbinha branca, como Deus. Então, nós vamos buscando aquilo que nos agrada para nos permitir ser os cooperadores dessa criação. Pode fazer mais uma pergunta? Pode. Quando passou um pouco agora, eu parei para observar que dentro dessa parábola, ou eu sou uma pessoa ou eu sou outra pessoa. Uma das duas respostas eu estaria dando. Então, também serviria, no caso, para a gente poder aprender um pouco mais sobre o menos julgamento ao próximo. Porque ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Então, eu me coloco numa posição em outra. Então, julgar o outro é esquecer-se que nós também temos muita evolução pela frente. Sim. E que não é só porque eu quero agradar a Deus que eu sou melhor que o outro. Então, fala muito de julgamento e arrependimento, né? Essa parábola. Também. Fala principalmente de respeito, de podermos entender que o outro tem tanto direito quanto eu de caminhar. Eu tenho o meu livre-arbítrio, mas ele termina quando começa o do outro.
E eu preciso começar a respeitar isso. Quem disse que eu sou melhor que alguém? Eu não sou maior, nem sou menor. Eu tenho o exato tamanho que eu me permiti construir até hoje. Assim como todos os que estão conosco. Fala, Fred. A Adriana vai fazer uma colocação. Não? A Ilonka está na minha frente. Está na sua frente? Tá. Ele hoje está perdido. Espera lá. Não, já falei. Acho que uma das muitas vertentes possíveis, essa eu já fiz. Aí veio a Cristina e agora você. Ah, tá. Eu achei que a parte de baixo você não tinha falado. Falei. Falou de Jesus, Maomé. Desculpa, Graças a Deus, gente. nós temos vários que nos auxiliam. Então, desculpa, agora quem boiou fui eu. Sem problema. É que o Fred pediu para eu poder explicar a minha pergunta, então eu vou fazê-la verbalmente. E quando a gente faz verbalmente, ela acaba ficando até diferente. Mas, logo quando você começou a explicar sobre essa ideia dos dois filhos, né, sobre o não julgamento, aquela coisa toda, eu ficava fixada na última parte da parábola, que era quando Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então eu ficava assim, mas então como é que pode? Porque se ele está dizendo que vão entrar antes. Só que aí, com as suas explicações, eu consegui perceber, e até talvez numa interpretação do português mais correto, eu consegui compreender que aqui ele não fez diferença. A única coisa que ele estava nos ensinando são as consequências diante da aplicação da lei, não é isso? Por quê? Sim. Porque se eu estou atuando efetivamente nas leis divinas, possivelmente o meu caminhar vai ser mais reto e eu vou conseguir chegar antes daqueles irmãos que estão mais resistentes. É isso? Sim. Quantas vezes nós nos fechamos e achamos que tudo sabemos? Que não temos nada mais a aprender. Nesse momento, eu tenho grande dificuldade de me permitir colocar mais água no copo. Afinal de contas, eu já deixei ele lotado. Para que eu quero mais água? Né? E nesse pormenor, quando eu vejo que eu preciso aprender, que eu quero me modificar, que eu quero me permitir fazer um outro caminho do que eu estou fazendo, nesse momento eu faço o quê? Eu me abro. Eu me abro para aquilo que está chegando que possa me auxiliar. Por isso que as meretrizes e os publicanos, eles entram mais fácil no reino dos céus. Porque como eles sabem que são pecadores e eles querem modificar sua postura de vida para não serem mais pecadores, eles se abrem para os ensinamentos que estão chegando. E eu, como acho que já sei todos os ensinamentos, eu tenho grande dificuldade de entender uma abertura maior do conhecimento que me chega. Então, esse trecho fala justamente isso. Você quer? Então, se abra. Se permita. Fala, Fred. Explicou, Adriana? Nosso apoio técnico vai falar alguma coisa. De novo? Uhum. Sabe o que acontece, Dê? Eu sei que você explicou logo no iniciozinho um pouco sobre a identidade da parábola. Mas, se você puder explicar só mais um pouquinho, ou finalizar falando sobre isso, que é o seguinte: a gente está falando que essa parábola, ela fala muito sobre a ideia do não julgamento, né, do respeito,
Mas essa parábola, ela fala sobre isso exatamente por causa da interpretação da época de Jesus sobre as figuras que estariam na figura do primeiro filho, né? Porque se não explicar isso, talvez fique um pouco assim, a gente ainda fica um pouco perdido, né? Porque Jesus, nessa parábola, ele estava falando diretamente para os fariseus e saduceus. E aí, no momento em que ele estava falando para eles, e ele fez essa distinção dos dois filhos, ele botou o dedo na ferida. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, essa parábola, ela nos fala justamente o pai, que é o pai maior, nos trazendo o conceito do pai amoroso, o pai que entende cada um dos seus filhos, que nos permite, com as leis divinas que ele nos proporcionou, executar as nossas crenças dentro daquilo que entendemos para a nossa vida, daquilo que seja o melhor para nós, cada um a seu modo. Quando Jesus nos traz essa parábola, ele está mostrando o pai que não diferencia os filhos, oferece o mesmo trabalho para ambos, e ambos têm posturas diferentes, porque cada um tem um esclarecimento de como se portar. Então, o primeiro filho, ele é honesto dentro daquilo que ele acredita como ser verdadeiro, ele gosta dos prazeres da vida, ele gosta da matéria, ele quer aproveitar a vida. Só que esse filho, com o passar do tempo, ele vai começando a perceber que tudo aquilo que ele gostava, adorava, que ele achava que fosse o máximo, começa a perder o sabor. Por quê? Porque se eu começo a me afastar do pai, que está me trazendo as orientações para que eu possa ser um filho melhor, ele está me trazendo os meus deveres, as minhas responsabilidades, os meus limites, porque eu preciso compreender meus limites também para viver em harmonia. E eu começo a me afastar disso tudo, porque eu acho que está me tirando aquilo que eu acho mais agradável, eu começo a ficar uma pessoa, vamos colocar assim, mais sem graça. Eu começo a olhar o mundo de uma maneira menos colorida. E aí eu preciso começar a buscar novamente esse pai, buscar novamente o trabalho que ele me oferece, porque eu começo a sentir que aquele trabalho vai preencher a inutilidade que eu estava dando à minha vida. Eu começo a me sentir útil, eu começo a me sentir responsável, eu começo a amadurecer dentro dos conceitos que ele está me trazendo e eu estou praticando. O segundo filho, por sua vez, ele quer agradar ao pai, mas esquece que ele, ao falar algo e não praticar, ele deixa vazios nos locais. Ora, você diz que vai trabalhar, eu chego na vinha e a vinha continua do mesmo jeito,
O que aconteceu? Então, a sua palavra se torna vazia. A sua palavra se tornando vazia, se junta ao seu ato, que também se torna vazio. E nesse momento, quem é esse filho que não está se encontrando em lugar nenhum? Não foi o pai que abandonou o filho, mas nesse momento, o filho abandonou o pai. O outro, dentro da sua verdade, ele buscou o raciocínio. O raciocínio provocou que a moral se começasse a fazer presente. E essa moral permitiu que ele se enchesse de plenitude e luz. O segundo filho ainda não compreendeu esse processo. E ele se encontra vazio, palavras e atitudes. Um momento. E apesar do pai, não conseguir fazê-lo enxergar o que ele está tentando mostrar, o pai não o abandona, porque ele sempre irá perguntar se ele quer fazer a tarefa. Até chegar o momento dele conseguir enxergar e passar pelos processos que o irmão já vivenciou. Explicou? Fala, Marcelo. Fala, meu apoio. Me ocorreu aqui agora que essa pergunta que o pai faz é também uma proposta de despertar. Sim. Né? Isso ficou muito claro para mim, assim, é uma oportunidade, um chamado para despertar. Porque quando eu me arrependo de uma resposta que eu dei, procuro voltar atrás e compreender, é um despertar, né? É um chamamento. Essa pergunta, essa parábola também pode ser vista como um chamamento. Por isso ele está sempre perguntando e com calma, com amor, com respeito, mas sempre mostrando as oportunidades que você pode ter, perdão. Ele é perfeito. Mais alguma pergunta? Eu ia deixar para fazer aquele pedacinho mais para frente, mas se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar então. Tudo bem? Jeane, apesar de você não ser apoio hoje, mas obrigada pelo apoio que me deu. Você pode fazer a oração, por favor? Com certeza. Mestre Jesus, agradecemos mais uma noite maravilhosa em que podemos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos que nos trouxe. Cada um de nós contribuindo com aquilo que já sabe e de ouvidos e olhos abertos para receber e compreender aquilo que ainda não compreendemos. Obrigada, Mestre, por esta oportunidade e que tantas outras oportunidades como essa nos permitam perceber o quanto ainda precisamos caminhar nessa jornada e principalmente perceber que não fazemos sozinhos. Obrigada, Mestre, mais uma vez, que assim seja.